Irmãos, vocês vão ver que eu ia vir com o pensamento de pregar num lugar e vou pregar em outro lugar. Porque abram vossas Bíblias em Romanos capítulo 5. Vamos falar um pouco da paz. Começa falando da paz. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Vou pedir ao irmão Daniel Martins que faça a oração. E a oração dá também, que a irmã Rosana pediu, falou também para a mãe dela. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço pelas minhas faltas, que são muitas diante de Ti. Neste momento, Senhor, viemos te rogar em favor da irmã Neuza, mãe da irmã Rosana, nas necessidades de saúde dela, e também pela irmã Rosana, nas suas necessidades, que Tu és conhecedor. Pedimos a Tua bênção também pelo pastor, não somente agora, mas em todo momento da sua vida, que nos ajude a sermos sinceros em confessarmos os nossos pecados diante de Ti e ao buscarmos Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, Romanos capítulo 5. Então, Paulo diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele falou tendo sido, nós já vimos que é no passado, justificado. Porque no momento quando nós aceitamos a Cristo, então já é passado. Então nós fomos justificados. Enquanto a pessoa não aceita a Cristo, aí ele não está justificado. Então ele precisa da salvação e da justificação. E aí ele falou, justificados pela fé. Pela fé. E pela fé, e por essa fé, nós estamos justificados, nós temos aquela paz com Deus. A paz que Deus nos oferece através do Teu Filho. É o único caminho, é o único motivo, é a única direção para nós, pelo qual alguém pode ser justificado e ser salvo. Então, é pela fé, uma fé genuína em Cristo Jesus. Uma fé verdadeira no que Ele fez na cruz por nós. Aí ele fala, temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. E nós não temos paz com o mundo. Nós temos, e da nossa parte, nós podemos ter paz com as pessoas, mas num outro sentido. Agora nós temos paz com Deus e às vezes se tornamos ser inimigos do mundo. Das coisas malignas somos inimigos. Nós. Paz pela justificação
o que ele fez para nós na cruz. No Evangelho de João, quem quiser ir lá vai, não quiser espera, ficam aí. No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus, no versículo 27, então lá fala a paz de Jesus. Nós podemos falar por você, paz do Senhor. E nem usamos falar isso, né? Falamos bom dia, boa tarde. Então, aí Jesus disse para os discípulos e para nós, ele falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aí Jesus diz: não vou lá dou como o mundo a dá. Aí depois ele fala: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, João 14, 27 agora. Né? Então, Jesus, ele falou: deixo-vos a paz. Então, Jesus está lá nos céus, ele morreu na cruz, fazendo o que ele teria que fazer para nós podermos ter essa paz. Ele morreu e ressuscitou. Então, aí ele falou: deixo-vos a paz. Então, ele deixou a paz para nós, para o mundo todo, mas só que o mundo não aceita essa paz, não entende. Eles até querem ter Jesus, ter paz, querem, mas só que eles não estão confiando o suficiente no sacrifício de Cristo. Aí só que ele não voltou como o mundo dá. A paz que o mundo dá, ela é passageira. A paz que o mundo dá é na carne, é exterior. Carnal, você fica com paz, vai em uma festa, vai em qualquer lugar. Não é por causa disso, né? Não vamos em festa, mas devemos saber como que nós vamos agir lá. Então, a paz é resultado da obra do Espírito Santo na santificação. Há uma diferença enorme entre a paz com Deus, que todos os cristãos têm, em todo lugar que eles estiverem, com todas as tribulações que tiver, com todo o sofrimento, mas a paz com Deus ele tem. Essa paz que Jesus nos oferece. Então, essa paz o mundo não dá. Essa paz, a paz que nós sentimos de saber que estamos salvos para todo sempre. Então essa paz o mundo não dá. Mas quando o mundo dá a paz, ela é passageira. Ele dá e também ele tira. Agora Jesus dá a paz e não tira a paz. O mundo dá. Quando eu falo o mundo, não é o mundo que existe. O mundo é as pessoas. São as pessoas. Não é a natureza, não é a terra, não é os animais, não é nada. Então o mundo é o Satanás que está governando o mundo. Porque a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Quer dizer, o mundo está no maligno, sobre o sistema do maligno. Então, o mundo dá a paz e tira a paz. Quem está no mundo, uma hora está alegre, outra hora você está triste. Você fica decepcionado com as coisas do mundo, fica decepcionado com as pessoas, fica decepcionado com os governantes. Então é isso. E ele dá e tira, porque ela é passageira. A paz do mundo. A paz do mundo, ela é carnal. Se ela é carnal, ela é superficial. Então, exterior. A paz que Jesus dá está na alma, no interior do coração, dentro do coração da alma. Então, a paz de Deus cura o coração perturbado. Quando a gente está perturbado com algo, leva o pensamento em Deus, ora a Deus, entregue na mão de Deus, entregue na mão de Cristo, na mão de Deus. Quando pertence a algum
alguma coisa para nós fazer alguma vingança, não age não, e nem julga. Que aí ele tira de Deus julgar. Tira a oportunidade, porque em vez de eu deixar entregar, falar, entregue na mão de Deus. Então você entregou na mão de Deus, esquece, está na mão dele. Aí Deus sabe o que faz, porque o julgamento de Deus é da verdade. É justo, justíssimo. E nós não. Então quer dizer que nós não devemos, alguém falou algo para você, te ofendeu, te humilhou. Aí você vai responder, você vai vingar. Então, não sai da mão de Deus. Deixa Deus agir. Porque Ele exalta aquele que abaixa, que humilha, e derruba, rebaixa aquele que se exalta. Tem alguém exaltado? Não. Então é por isso. Então a paz de Deus cura o coração perturbado. Ele tira o temor, ele tira o receio que vem depois da morte. Muitos têm medo da morte, mas antes da morte tem medo de morrer de um infarto, de um acidente, tem medo de morrer, não quer deixar essa vida. Eu não penso assim, não tenho medo da morte, mas preparado. A hora que Deus, isso é com Deus, não é a gente que manda, a gente não manda em nós. Mas eles tudo pensam, morreu, descansou. Está lá, nem fala as palavras mais corretas, fala, Deus o tenha. Pronto. Então quer dizer que o céu que é esse? Presta bem atenção, que o céu? Que todo mundo que morre, você vai falar que vai para os céus? Não estou acreditando que Jesus disse que a porta é estreita e o caminho para a perdição é o caminho espaçoso? Então, é isso que Jesus disse. Então, por isso, os irmãos, que nós não devemos preocupar com as coisas. Então, aqui também, e no versículo 2 também, aí ele disse aqui no versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, no qual, nessa paz, no sacrifício que Cristo fez na cruz, nisso, então pelo qual também nós temos entrada, a entrada é nessa porta, é nesse caminho estreito, entrada pela fé, é fé a esta graça, e nós estamos firmes. Então, por esse motivo, nós oramos, falamos com Deus, e nós temos acesso quer dizer que você não está ter acesso, você vai e vem, você tem acesso na sua casa, você abre a porta, você entra e sai. Então nós temos acesso para vamos na presença de Deus e volta em oração. Então por isso, daí nós temos acesso à bondade de Deus. A bondade de Deus que Ele tem por nós, pela fé em Cristo, na qual estamos firmes. Nós temos que estar firmes na fé, firme. E aonde só podemos estar firmes e nos gloriamos na presença, na presença de Deus, que nós estamos sempre na presença de Deus, ninguém se esconde de Deus, e na esperança, uma gloriosa esperança que é garantida, que é a salvação eterna, que nós, depois da morte, que nós morremos, vamos para lá. Então, meus irmãos, nós devemos sempre estar cientes, sempre estar em oração, sempre procurar servindo a Deus. Cada um tem um modo de servir a Deus. Ninguém deve imitar ninguém. A única que nós devemos ser imitadores, que o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós devemos olhar para as pessoas que estão servindo a Deus fielmente, para nós
imitar-nos. Né? Não vamos imitar aquele que não está seguindo a Deus, seguindo a Cristo. Né? Não devemos imitar o sistema deste mundo. Então, garantida da glória de Deus, a nossa fé em Cristo sempre traz glória a Deus. E qualquer outra glória traz glória a si mesmo. Se nós formos procurar da carne, paz no mundo, vamos trazer glória para nós mesmos, não glorifica a Deus. Nós devemos sempre trazer glória a Deus, que glorifique a Deus. O que Deus nunca pode aceitar é que nós queremos trazer glória para nós mesmos. A glória é para Ele. Aí ele fala aqui no versículo 3: e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Aí é fácil falar, não é? Mas não é impossível. Possível também não é difícil. Então, e não somente isso, ele diz, o apóstolo Paulo diz, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Sabemos. Como que eu vou saber se eu tenho uma paciência, se nada me acontecer de perturbar eu? Para saber se a paciência está aqui, você tem que passar por tribulações. Se a gente ficar num cantinho só lá, não envolver com nada, não envolver com trabalho, não envolver com nada, como é que ele vai perder a paciência se não tem ninguém, né? Mexendo com ele, perturbando ele? Pensa que você está trabalhando o dia todo. Você olha, você vê o carregado, você vê o fiscal. Se pensa que é um lugar estranho também, é pior ainda, que não é amigos, né? Você fica assim. Mas aí que você vai ver. Então ele fala assim. Então, um fato do que as tribulações não nos fazem mal. Que o próprio Jesus disse para os discípulos: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse: em mim teriais paz. Então nós queremos paz? É em Jesus. Porque ela está no mundo tem aflições, é aflito o mundo, sabendo que a tribulação produz paciência. Então aqui há a característica de um homem que não se desvia do seu propósito determinado e a sua lealdade para com a fé, nem pelos maiores provas, sofrimento, está ali. João 16:33. Lembrar que Jesus estendeu os passos. Então você olha bem para as características de um homem, como que ele vive, o que ele evita. Trabalhando junto bastante tempo, dá para perceber. Para a gente conhecer ele, conviver junto. Não é um dia só, é se conviver um tempo. É um tempo. Então quer dizer que é isso. Aí no 4 que ele fala, agora fala, e a paciência? Ele vai caindo as coisas tudo para nós, uma escola para nós. É tudo escada, é como uma escada você vai subindo. Você pega o primeiro degrau, vai subir uma escada ali no apartamento, no prédio. O primeiro degrau é fácil. Aí depois tem o outro, vai subindo. Você não pode parar. Você sobe cada degrau que você sobe está mais perto de você chegar no teu alvo, no teu lugar que você vai. Então, e a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Note bem, é tudo interligado. A paciência, como que você vai ter experiência se você não teve paciência? Se você tivesse, vamos falar nós, estou falando você está entendendo, nós, quando nós temos paciência,
Aí depois você vai ter uma experiência, uma paciência passada. Eu tenho experiência porque eu passei por isso. Então a gente podemos ensinar os outros. Aí eu tenho experiência disso, você está passando, eu passei por isso. Tenha paciência. Ora. Não murmura não reclama. Porque eu venci. Mas quando é assunto de irmãos com irmãos, entendeu? Quando é coisa que envolve coisas espirituais e coisa carnal, mas de irmãos, na igreja. Os mais velhos é melhor ainda, porque ele tem mais, ele viveu mais, ele tem mais coisa para contar. Como o Daniel falou disso. Os mais velhos são difíceis de entender aqueles que não são convertidos. Aí não tem como. Agora, um cristão velho e teimoso também, aí já é falta de alguma coisa. Aí não tem experiência, nada. Então ele deve ter paciência, senão nós não vamos a lugar nenhum. Então, um resultado final é a experiência passada, que foi de ontem, passou de hoje de manhã, ontem, antes de ontem. Quanto mais nós vamos vivendo, quanto mais nós vamos frequentando a igreja, servindo a vida espiritual, quanto mais nós sofremos, vai tendo experiência. Agora, tem uma experiência que eu não posso falar. Graças a Deus, eu nunca perdi um filho. Nunca não tenho um filho que em certos problemas. Então, a gente vê os outros que sabem quem passou. Então, ele tem uma experiência para poder nos ensinar. Agora, perder pai, mãe, irmã, já tenho experiência disso. Não vou dizer grandes experiências, mas tenho. O que é a dor, sofrer, o quanto que a gente acha falta, sente saudade. Sente saudade. Eu sinto saudade do meu pai, dos meus pais, minha mãe, quando eu começo a lembrar como eles fizeram para mim quando eu era criança. Eu lembro à noite que é fácil você lembrar bem, com certas coisas você faz que você vê, já lembra. Meu pai ensinou assim, minha mãe ensinou assim, eu fui criado assim, pronto. Eu vivia assim, aquele tempo eu aprendi assim. Então, se você tem experiência, mas só que hoje uma experiência como cristão é melhor. Então que numa experiência passada, ela serve de esperança para o futuro, por amanhã. Então é por isso. Então nós vemos o fruto natural de uma experiência passada. Crescimento espiritual, presente e até o futuro. Então nós devemos ter experiência espiritual, crescimento espiritual. Sabe o que é dizer crescimento espiritual? Quando você não se ofende fácil. O cristão que ele está no nível espiritual, ele descarta tudo. Ele não é a pessoa tão exclusiva, assim que qualquer coisa ele malicia mal, já vai querer tirar satisfação com o irmão, do irmão vai defender, até com as pessoas de fora. Então você tem a experiência, o crescimento espiritual, que não te atinge, não te derruba, não te atinge, não fica você magoado. Entendeu? Amém? Então, agora o versículo 5. E a esperança, olha, não traz confusão. Lembrei que eu estudei isso a casa lá? Lembra? E outros lugares, então vou ter que formular. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Interessante, a esperança não traz confusão. Quando você tem esperança, você tem fé, nós estamos confundidos sobre a nossa salvação? Não. Nós sabemos para onde que nós vamos. Hoje mesmo nós demos uma volta lá no cemitério, nós ficamos olhando e ficamos observando as coisas, né? Mas nós já sabemos que ali vai o corpo. A alma vai para algum lugar. Tem separação de um filho de Deus ou de uma criatura de Deus que não é filho de Deus.
O mundo inteiro, todos nós somos filhos de Deus. Não, a Bíblia não diz isso. Filho de Deus é Jesus Cristo. Ele é chamado Filho unigênito, único. É Ele. Agora, quem aceita Jesus, como diz no Evangelho de João, eu acho que é capítulo 1, versículo 14, 12, por aí. Leia lá para mim, lá. Eu não vou sair daqui desse lugar, leia lá. Fala assim, que quando a pessoa aceita Jesus, ele se torna filho de Deus. Por que eu falo se torna? Porque não é. É filho adotivo. Filho em Jesus Cristo. Que aceitou Jesus Cristo. Ele é o Filho único. Ele é o herdeiro. E nós somos co-herdeiro dos céus, que o herdeiro com Cristo, porque nós somos juntos com Cristo. Sabe por quê? Ele foi o primeiro que ressuscitou, que fez as primícias de todos que dormem, pegando do Antigo Testamento. De todos que dormem, só Jesus que ressuscitou com o corpo glorificado e viveu aqui na terra um pouco o corpo glorificado com os homens, com as pessoas, com os discípulos. Então, e ascendeu aos céus. Chama, Paulo. Pode ler. 11, 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos os irmãos não sabem disso. É bom porque o ouvinte escutar, aos que creem no seu nome. Ele veio para o que era seu, falou singular, mas os seus, o povo dele, não o receberam. Mas a quanto o receberam, que é os gentios, são os estrangeiros, se tornaram, aí passou a ser filho de Deus, porque antes não era. E é isso daí. Interessante isso. Então, a esperança não traz confusão, aqui em Romanos 5, versículo 5, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que foi dado. O Espírito Santo em nós, então, que foi derramado está em nossos corações, é Ele que nos dá esperança, é Ele que nos consola. Imagina só, Ele tem a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito morando, habitando no crente. É muita coisa, irmãos. Como que nós vamos dizer isso? É um privilégio, mas nós não merecemos. Ninguém merece a salvação. E esta não é uma esperança falsa. Não é uma esperança que não vai acontecer. Sim, verdadeira essa esperança. Então, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo seu Espírito Santo. O amor de Deus está derramado em nossos corações. O amor de Deus proporciona tudo isto pelo Espírito Santo, que nos é dado. Tudo isto é obra do Espírito Santo, não é do homem e não é nossa. Por isso que ele diz: olha, antes de sermos salvos, antes, a seu tempo, tem um tempo determinado. Cada um tem um tempo determinado para chegar à fé. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Olha para as pessoas, não, uns mais cedo, outros mais tarde. Então Deus, Ele sabe tudo. Que Jesus morreu, e fala que a seu tempo determinado, Jesus morreu pelo ímpio. Então a natureza deste amor de Deus que é derramado na cruz, é visto na cruz quando nós olhamos o que Cristo fez para nós na cruz. Ali Deus agiu no tempo certo, o tempo de Deus. Então, por isso que ele diz isso. Por quê? O versículo 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois
poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Talvez poucos fazem isso. Assim morre. Ele está dando um exemplo assim, que ninguém faz isso. Às vezes fazer, mas também não vai salvar o outro porque morreu, fez isso. Mas só que não salva ninguém da pena do pecado e da morte. Então, aqui no versículo 8 fala, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando fala sendo nós ainda pecadores, não quer dizer que nós não somos pecadores, tem outra palavra aí, é oculto, é um sentido assim, que nós éramos pecadores perdidos, mas não eram salvos, porque fala assim, Cristo, porque Cristo, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas não eram santos, e não somos, mas eram perdidos. Então, aí por isso que nós vimos aqui. Então, Cristo morreu pelo ímpio, é uma prova do amor de Deus. Imensurável. Um amor que Jesus morreu por aqueles que amargamente o odiavam. Jesus estava cercado de ódio, não de amor. Então, para nós terminar, vamos pegar do contexto no começo. Tendo sido passado, graças a Deus por isso, pois justificado pela fé, olha, porque a fé é o meio. A fé em si ela não justifica, porque podemos ter, a pessoa tem a fé, mas em um ídolo, em outro Deus, e outros, e nele próprio, uma religião, essa fé não salva. Mas aqui quando fala temos sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, os irmãos, agradecemos a presença dos irmãos e vamos louvar a Deus, e amanhã estaremos aqui de manhã, das 9 às 10. Que hino vamos cantar agora? 87. 87? Vamos cantar 87.
Termina com oração, irmão Paulo. Senhor, nós agradecemos por essas palavras, né? Por esse privilégio que nós temos, dessa paz que nós podemos gozar, né? Obtida através do sangue de Cristo derramado na cruz, né? Desse privilégio que nós temos de ter um Deus tão poderoso, que nos ouve, que nos acolhe, que nos aconselha, que nos corrige, né? E que essa palavra possa nos fazer efeito nas nossas vidas. Pedimos pelo dia de amanhã, pelos cultos, né? Pedimos pela família da Suzy, essa menina, essa criança, Nando também, esperando. Agradecemos mais uma vez por tudo que temos em Cristo Jesus, né? Pela salvação eterna. Pedimos, né, pela saúde nossa e de nossa família, daqueles que estão perto de nós. Abençoe lá a Cássio trabalhando, o Mateus também, a vida dele, a sua família, a família de cada irmão aqui, nossos filhos, né? Amém. E de um pastor de um modo especial, né, que o Senhor possa ter sobre ele, sempre dando a ele todo o suporte necessário, né, tanto para dirigir a igreja, como na sua família, na sua vida, né, material e principalmente espiritual. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus.